E chegamos no episódio 5 de The Last of Us, nessa parte onde a gente vai contar as aventuras do Joe e da Ellie quando eles se encontram com os irmãos, o Henry e Sam, até eventualmente chegar no final um tanto trágico dos dois. É um pouco diferente do jogo, mas ao mesmo tempo bastante fiel, e é mais ou menos o que eu esperava. Cada episódio de The Last of Us vai estar cobrindo exatamente o pedaço da história que eu achava que eles iam cobrir. Exceto talvez o primeiro episódio. O primeiro episódio até cobriu um pouco mais do que eu imaginava. Agora, uma coisa que eu acho interessante de comentar, que eu até já falei no começo desses vlogs, é que The Last of Us, o primeiro jogo, apesar de todo mundo ter sido aclamado universalmente e da série tá sendo muito igualmente tão bem recebida, é engraçado porque o primeiro jogo, até mais ou menos esse período, essa primeira metade do primeiro jogo, que eu acho que a gente completa nessa parte da série, a gente cobre, chegamos eu acredito na metade da temporada, a gente cobre metade da história do jogo, que é essa parte do verão, que apesar do jogo ser dividido em 4 estações, o verão é de longe a parte mais comprida. Essa parte, enquanto eu jogava pela primeira vez, eu não tava tão inteiramente comprado assim. Não que eu estivesse desgostando de jogar The Last of Us pela primeira vez, mas, especialmente em termos da narrativa, de novo, a narrativa não estava mal desenvolvida, estava muito bem atuada, inclusive as performances do jogo de The Last of Us são muito boas, mas, no geral, eu não tava vendo necessariamente o motivo pra todo o frisson, porque tudo eu ainda acho que tava muito nesse esquema de lugar comum de filme, história de zumbi. Eu até vejo bastante feedback em Twitter da vida de pessoas que não eram familiarizadas com o jogo e estão assistindo a série e não estão entendendo qual é a grande coisa, porque acham que tá tudo também bastante batido e um tanto clichê, e eu não discordo disso também não. Também é da minha opinião que esse primeiro jogo do The Last of Us, ele começa a crescer cada vez mais a partir daqui, e ele tem um último terço muito bom, especialmente em termos da narrativa, enquanto essa primeira metade, pelo menos em termos de história e de personagem, não tá mal desenvolvida, mas não tá nada que fuja do comum. E às vezes esse comum é até um tanto problemático, como por exemplo, eu posso citar o propósito desses personagens, do Henry e do Sam na história, que eles são os personagens que estão nesse período apenas do jogo, nesse episódio do jogo que traduz, assim, muito perfeitamente a um episódio de uma série de TV. Eles são os personagens que estão só nessa parte porque são os personagens cujo propósito deles na história é morrer. É morrer e mostrar, assim, o peso, as consequências e o risco de se viver nesse mundo extremamente perigoso que é esse mundo de pós-apocalipse. O que cai também nos certos perfeitos tropos e clichês, porque o Henry e o Sam, você cria um paralelo deliberado com eles entre o Joe e a Ellie, porque eles têm uma dinâmica parecida também. É um adulto e uma criança que o adulto tá tentando proteger a criança, e eles vão se unir e vão atravessar esse apocalipse. Mas a diferença gritante entre o Joe e a Ellie é que eles são negros. E não querendo implicar que isso torna de The Last of Us racista ou hiperproblemático ou prejudicial nem nada, porque isso é inflamatório, mas é um fato que quando eu joguei pela primeira vez, isso me trouxe, assim, grandes flashbacks, assim, de clichês e coisas recorrentes, especialmente em termos do cinema de terror, que, é claro, é o personagem preto que sempre morre primeiro, ou pelo menos definitivamente morre em boa parte das vezes. Um grande clichê que se tornou um pouco mais consciente nos últimos anos, mas que perdurou por muito, muito tempo. E eu acho que nesse caso isso pega como especialmente irônico, porque o subgênero do filme de terror que eu acredito que começou a mudar isso e a trazer uma consciência racial maior pro gênero é justamente o filme de zumbi. Porque eu acredito que pode-se dizer que o primeiro protagonista negro de um filme de zumbi é o Ben na Noite dos Mortos-Vivos, do Romero, que é justamente o filme que também inventou a mitologia do filme de zumbi moderno como a gente conhece hoje. E isso é algo que perdura pelo cinema de zumbi, já que é um gênero onde
o comentário social é tão importante, tanto que os outros filmes de zumbi do Romero, da parte desses, o Despertar dos Mortos, Dia dos Mortos e por aí vai, geralmente eles estrelam um protagonista negro também. Inclusive, eu nunca supero no Despertar dos Mortos, que é a Madrugada dos Mortos, o remake do Zack Snyder, o Madrugada dos Mortos, o protagonista é o Ken Foree, que eu conheci mais quando eu era criança como o pai do Kenan, em Kenan e Kel. Isso tem nada a ver com o vídeo, só queria falar. Isso tudo só pra falar que quando eu passei por toda essa parte do Henry e do Sam em The Last of Us, o jogo, pela primeira vez, eu não tava necessariamente tão impactado quanto muita gente ficou, pelo menos me falam que ficou, quanto eu tava mais tipo, essa narrativa de novo, esse tipo de história e com esse tipo de personagem, em alguns aspectos eu acho que já tá um pouco datado também. E é uma verdade também que quando você para pensar, todos os personagens negros do primeiro The Last of Us meio que morrem em função do desenvolvimento da Ellie. Pensando bem, se alguém for apontar isso, é verdade. Mas assim, não que eu queira dizer que eu acho que a função da série de The Last of Us é desproblematizar o jogo The Last of Us. Até porque eu não acho que a pior coisa do mundo pra uma obra seja ela ser problemática. É uma coisa que alguns anos atrás as pessoas tratavam dessa forma, que tipo, não, a obra pode ser tudo menos problemática. O importante é que a obra seja o mínimo problemática possível e que você consuma o mínimo de coisas problemáticas possíveis. Ao invés do que eu acredito que seja correto, que seja consumir a obra como ela é, mas está aberto ao diálogo, ao debate e como a obra é um produto do seu meio. O ponto que eu quero dizer é, se ao invés da história do Henry e do Sam terminar com o Sam virando zumbi, o Henry tendo que matar ele e depois se matando, e ao invés disso terminasse com um final feliz pros dois, eles indo embora da história assim, isso poderia ser encarado de certa forma como um retrato menos problemático, mas ao mesmo tempo eu não acho que não tornaria a obra melhor. Do jeito que está estruturada a obra, eu acho que você tem que encarar o destino dos personagens e a função deles pra trama. Eles fizeram algo diferente no caso do episódio do Bill e do Frank, no episódio 3, que também envolve assim, uma minoria, no caso gays, mas lá eu acho que funciona mais pelo fato de que como eu já disse, eu achava a parte do Bill no jogo meio insossa narrativamente e não acrescentava nada. E não foi tanto uma questão de consertar um elemento problemático no jogo quanto de fazer algo mais interessante na série. Mas enfim, eu acho que algo que eu acredito que ajuda um pouco na caracterização do Henry e do Sam na série é que eu acho que eles têm um pouco mais de nuance e tridimensionalidade na série, enquanto no jogo eles são bem simples, tipo, não que eles sejam simplórios, mas os personagens, o Harry e o Sam são simplesmente dois sobreviventes que não querem morrer, tal qual o Joe e a Ellie querem sair da cidade sem morrer e sobreviver. E é apenas isso. Eles tinham um grupo de sobreviventes que se perdeu deles e é isso. Enquanto aqui na série tem toda uma dinâmica mais complexa, né? Esse negócio de como o Henry, ele tem essa culpa de ser alguém que entregou camaradas pro governo da Fedra, incluindo o irmão dessa personagem nova, da Kathleen. Eu acho que, assim, são todos elementos que dão uma tridimensionalidade maior e uma autonomia maior pro Henry como personagem, de modo que o final trágico dele com o personagem é um final trágico da história dele e não só como uma forma de desenvolver a Ellie. E claro, a mudança mais chamativa entre esses personagens é o fato que agora o Sam, o menino, ele é surdo, que não era o caso do personagem no jogo. Ele tinha audição normal e aqui ele se comunica através de linguagem de sinais e escrevendo com o caderninho que ele tem no pescoço. Obviamente, isso vem de uma certa tendência nos últimos anos de trazer mais representatividade para pessoas com deficiência auditiva. O quanto isso foi bem ou mal representado na série, eu não acho que eu estou em condição de falar, mas eu acredito que está perfeitamente de boa, mas eu posso estar errado. O único elemento que eu acho que foi talvez um certo desperdício é que, você tem um menino que não consegue ouvir. E eles estão nesse mundo onde tem vários monstros que não conseguem ver, mas só se guiam pelo som. Me pareceu meio que um desperdício você não
pensar em uma sequência envolvendo o Sam e os Clickers. Mas enfim, de volta à personagem que serve como antagonista nesse jogo, a Kathleen. O que eu acho interessante nessa personagem, achei curioso, é que eu acho que ela adianta vários temas e ideias que são que estão mais pra frente em The Last of Us, não só no primeiro jogo, mas especialmente na continuação, no The Last of Us 2, porque nessa parte toda que eles estão aí na cidade, no Kansas, essas pessoas que o Joe, a Ellie e o Henry e o Sam têm que enfrentar, eles não são necessariamente, assim, guerrilheiros, ativistas, revolucionários que estavam enfrentando o governo, tanto quanto eles eram mais só bandidos que estavam tentando, assim, se aproveitar de quem passasse por lá, em um lugar onde esse governo do Fedra tinha caído. E esses personagens depois voltam e se conectam com esse outro personagem que vai estar lá mais pra frente, que é o David. E eles não eram, assim, necessariamente evil do mal, mas eles eram mais pessoas que estavam só fazendo o que eles julgavam necessários pra sobreviver. Mas é só mesmo a partir do segundo jogo que a gente começa a ver grupos que são tipo os vagalumes, que são, assim, grupos que se consideram revolucionários, mas que se tornam truculentos e autoritários demais. E essa é uma coisa que a gente vê mais pra frente, só no segundo jogo, e aí que obviamente também cria toda uma outra nuance em relação a esses antagonistas, porque existe uma nuance muito maior que acaba com esse maniqueísmo. E a outra coisa que a personagem da Kathleen adianta é essa temática da vingança. E assim, a vingança é o mote principal do segundo jogo, assim como as nuances disso. O segundo jogo são 25 horas de gameplay pra você aprender que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E eu acho que esse episódio já adianta muito disso. Nessa questão de que a Kathleen quer vingar o irmão dela, matando o Henry, mas o Henry só fez o que ele fez pelo desespero, porque ele queria proteger o Sam. E claro, esse tema de vingança é especialmente importante pra entender, assim, a premissa básica de The Last of Us. Que The Last of Us, ele é dois gêneros, especialmente. Por um lado, ele faz parte do gênero de terror, é uma história de zumbi e tudo mais, de pós-apocalipse e tal. E por outro lado, The Last of Us é um western, é um faroeste. É por isso que a trilha sonora toda é esse violão melancólico. É por isso que o Joe é do Texas, porque ele é um cowboy. A outra série de TV super famosa de zumbi, que também meio que é uma mistura de terror de zumbi com faroeste, é o The Walking Dead. Só que tem uma diferença, assim, meio importante de frisar, porque o The Walking Dead, ele é um faroeste mais aos moldes da moda antiga, porque tem todo esse lance de que o protagonista, o Rick, ele é o xerife, então ele é esse cara que a sociedade ruiu, o mundo voltou a ser o Velho Oeste, a cidade sem lei e o caralho a quatro, e ele vai ter que trazer esse personagem, o xerife, tem que trazer a ordem de volta pra cidade, vai ter que proteger a sua comunidade. Então The Walking Dead tem um quê desses velhos faroestes antigos que meio que romantizavam essa conquista do Oeste, os pioneiros e o caralho a quatro. Enquanto The Last of Us, eu acho que já tem uma pegada um pouco mais revisionista, esse negócio do faroeste revisionista, onde o cowboy mocinho é substituído pelo anti-herói, sai o John Wayne das antigas e entra o Clint Eastwood. E aí é uma visão um tanto mais cínica sobre a selvageria dessa sociedade, e é daí que essa trama de vingança aparece de forma tão recorrente. Mas enfim, galera, eu acho que eu já falei o suficiente. Então, episódio que vem, se a série continuar seguindo assim, tão fielmente a estrutura do jogo, vai ser o episódio onde o Joe e a Ellie vão se reencontrar com o Tommy, que é o irmão do Joe, o Tommy. Então eu já adianto, já que eu tenho assim um senso de humor terrível, péssimo, brega, ridículo, que eu vou chamar o próximo vlog de Irmão do Joel, e eu vou fazer uma montagem muito tosca na thumbnail com o irmão do Jorel. Eu me conheço, eu sei que eu vou fazer isso, eu não me orgulho de fazer isso, mas eu sei que eu vou fazer isso. Então, próxima semana, The Last of Us episódio 6, Irmão do Joel. Tamo junto. Galera, escrevam aqui o que vocês acharam do episódio, o que esperam. Deem aquele simpático, delicioso like, sub. E eu acho que é isso, gente. Um beijo na bunda de vocês e até a próxima.